dia a você que me acompanha pelo meu canal. Hoje estou trazendo uma novidade que é uma reflexão bônus, um tema que eu escolho e faço uma apresentação porque durante todos esses dias eu estive fazendo a reflexão do Evangelho do dia. Inclusive hoje você já recebeu com certeza aí a alerta da reflexão do Evangelho do dia de hoje. Mas, sobretudo no final da semana, eu vou sempre buscar fazer essa reflexão bônus, uma reflexão a mais no final da semana. Quando nós devemos nos confessar? Esse é o tema que eu escolhi para a nossa reflexão. Então, se nós olharmos para a medicina comum, nós dizemos nós escutamos dizer que a melhor medicina não é a medicina curativa, mas a medicina preventiva. Ou seja, não é eficiente, pode ser até eficaz, mas não é eficiente quando você descobre uma doença e aí você começa a realizar um tratamento X para essa doença. Mais acertado seria você nem ter contraído aquela doença, ou seja, você fazer uma medicina um trabalho, melhor dizendo, de prevenção das doenças. Quando você se previne, então você não tem necessidade de investir uma grande quantidade de tempo e dinheiro em medicamentos e etc. Então, partimos desse ponto, que a melhor medicina não é a medicina que cura depois que o problema já apareceu, mas a medicina que previne antes que o problema apareça. Então, essa é a mesma dimensão espiritual, partindo para a dimensão espiritual, essa é a mesma dinâmica da confissão, da penitência, daquilo que nós realizamos, que também chamamos de reconciliação. Então, a reconciliação com Deus, ela deve acontecer, uma expressão mais adequada é frequentemente. Frequentemente devemos nos confessar. Por quê? Por causa disso. Porque na confissão nós estamos nos prevenindo de cairmos em pecados mais graves. Para que você tenha uma ideia, veja o que diz a fórmula da confissão. A fórmula da confissão diz assim: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou consigo o mundo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Essa é a fórmula da absolvição. O dom que está aí concedido é o dom do perdão e da paz. Mas que tipo de paz é essa? A paz que nós recebemos na confissão é aquela paz, dom do ressuscitado. O primeiro dom que o ressuscitado nos concede é justamente essa paz, o shalom de Deus. Para que você se recorde do que eu estou falando, veja o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 em diante. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor, repletos de alegria. E ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos.
ele dá um mandato de confessar-se. Nós não nos confessamos com as estrelas, nós não nos confessamos com as plantas, nós nos confessamos com os ministros da igreja, aqueles que foram designados para isso, né? Designados por Deus. Por um mandato divino, nós nos confessamos com os seus ministros. Por quê? Porque é vontade de Deus, porque está na sua palavra, uma palavra que passa de geração em geração por meio da sucessão apostólica, da imposição das mãos dos bispos. E junto com esse dom, com essa missão, esse encargo de perdoar os pecados, se dá também o dom da paz. Essa paz que é o primeiro dom do ressuscitar. Mas não qualquer paz, não qualquer tipo de paz. Não é paz ausência de guerra, não é paz interior, aquelas coisas que a gente escuta por aí. É o shalom de Deus. Como se nós disséssemos que Deus está nos concedendo um compêndio de todos os dons que o Espírito Santo pode nos dar, estão contidos aí nessa paz. Essa paz que o ressuscitado quer nos dar é um compêndio de todos os dons do Espírito Santo. E aqui fica a necessidade de eu me aproximar desse dom, não para curar simplesmente os meus pecados. E aí vem a resposta da pergunta, né? Quando é que eu devo me confessar? Quando eu estiver em pecado. Se eu estou em pecado, eu devo me confessar o mais rápido possível. Mas como nós dissemos no início da reflexão, a melhor medicina, e esse sacramento é chamado sacramento de cura, exatamente por isso, porque é como um remédio para as nossas debilidades, para as nossas enfermidades espirituais. Agora, a melhor medicina não é a curativa. A melhor medicina é a preventiva. Quanto mais eu me aproximo da confissão, mais eu me afasto das tentações do maligno. Eu não tenho que usar o sacramento da confissão simplesmente como um tapa-buraco. Pequei, me confesso. Pequei, me confesso. Tenho que ter esse costume de me confessar, principalmente nas sextas-feiras, né? Um dia penitencial por excelência, me aproximar da confissão para me prevenir de tentações, para me prevenir de pecados mais graves. Porque nós sabemos que somos humanos, não somos anjos, e imperfeições nós sempre temos. Aquelas coisas do dia a dia, nós sempre temos. Mas uma luta constante me fará evitar os pecados mortais, que são esses que me privam da graça, são esses que me afastam de Deus. Então, quanto mais eu me aproximo do sacramento, mais eu recebo este perdão e esta paz. Mais eu recebo os dons do Espírito Santo. Por que que eu vou me afastar do sacramento? Por que que eu vou deixar para uma vez por ano para receber os dons que Deus quer me dar? No momento que o Padre impõe as mãos sobre você, no momento que o Padre diz as palavras da absolvição, é o Espírito Santo que age em você. E onde há o Espírito Santo, não pode haver o espírito do maligno. Então, a confissão é uma medicina preventiva. Preventiva de quê? Preventiva das tentações que tantas vezes nos afligem, que nos atormentam e que nós não sabemos como nos livrar delas. Ora, nós nos livramos dessas imperfeições, nós nos livramos dessas tentações, nós nos livramos dessas influências malignas justamente nos aproximando do canal de graça deixado por Deus para cada um de nós. É bem verdade que existem poucos padres para atender as confissões, mas quando você tiver a oportunidade de se confessar, se confesse. Não é um costume de uma vez por ano. O mandamento de confessar-se uma vez por ano, ele existe para garantir que os preguiçosos, que os relapsos, se confessem pelo menos uma vez por ano. Para que quando vai participar
da solenidade da Páscoa do Senhor possa participar dignamente. Mas cristão fervoroso, cristão autêntico, que quer viver o seu evangelho, se confessa frequentemente. Não podemos também cair aqui numa banalização do sacramento, que toda hora eu estou procurando a confissão. Me confesso todo dia, me confesso toda hora, às vezes quando tenho oportunidade, até, se fosse possível, todo dia estaria se confessando. Isso é tratar o sacramento como se fosse uma brincadeira, né? A confissão supõe também um arrependimento, supõe uma dor pelo pecado cometido, pela ofensa cometida a Deus. Mas se eu sinto que eu quero viver cada vez melhor, se eu sinto que eu quero ser cada vez mais de Deus, eu preciso me aproximar da confissão e que isso seja feito, de preferência, uma vez por semana, na sexta-feira, na quarta-feira, ou no dia que for possível, mas que não fique um mês sem nos aproximarmos deste sacramento. Que a gente não fique só num mutirão de confissão uma vez por ano, né? Confissão não é tapa-buraco das nossas debilidades. Confissão, ela é um canal de graça para os dons de Deus que podem me ajudar a prevenir pecados maiores, pecados futuros, pecados que ofenderiam muito mais o coração de Deus. Pelo costume, pela regularidade na confissão, eles podem ser evitados, eles podem ser, sim, afastados totalmente da nossa vida. Até nosso próximo vídeo, que essa reflexão possa lhe ajudar a, talvez, espero, modificar os nossos hábitos, os nossos costumes. Rezemos também para que tenhamos cada vez mais padres disponíveis para nos transmitir esse canal de graças que vem pelo Espírito Santo de Deus por meio das mãos ungidas destes homens da Igreja.